O maior líder que já existiu. Sim, Jesus. Eu gosto de contar a história de pessoas que eu trago como referência na minha vida. E com Jesus não é diferente. Para mim, ele é a minha maior referência. Porque ele transforma, ele muda vidas. E Jesus traz para a gente um dos maiores exemplos como liderança. Exatamente porque Jesus não lidera para ser servido, ele lidera para servir. É um paradoxo meio que fora da normalidade do que nós entendemos. Muitas pessoas buscam chegar aos cargos de liderança porque querem ser servidos, porque querem ter o status de posicionamento e outras coisas mais. Não pelo prazer de liderar pessoas, servir pessoas e orientar pessoas. E Jesus é totalmente diferente disso. Tanto é que no seu ministério de 3 anos e meio, a maior parte do tempo ele diz para os seus liderados: olha, apenas prestem atenção, porque chegará um momento que eu não vou estar mais com vocês. E é aí que vocês vão continuar a obra e fazer obras ainda maiores do que aqui eu realizo, para vocês perceberem. Um dos exemplos que me fascina é que Jesus ele não faz a vontade das pessoas, mas ele supre as reais necessidades. Em uma ocasião, bem legal essa história, essa passagem bíblica, porque mostra como Jesus não quer constrangir ninguém. Se for para que as pessoas se sintam envergonhadas por suas ações, ele nem se manifesta. Mas nesse caso, há uma oportunidade bem interessante. Conta a história que em uma oportunidade os fariseus queriam matar Jesus, prender Jesus. Então, eles sabiam que o coração dele era tão puro, tão sincero e tão transparente que eles tentaram armar uma cilada para Jesus. Jesus chega na sinagoga e começa a ensinar aos seus discípulos e a todos que estavam ali. De repente, os fariseus pegam alguém enfermo e colocam na frente de Jesus. Então, a jogada era simples. Jesus ia olhar para aquele cidadão com uma enfermidade e não ia aguentar ver aquilo, então ia curar aquele cidadão. Porém, o dia era um dia que para eles não era dia de milagres, não era dia de grandes obras. Então Jesus, para o seu sermão, olha para aquele cidadão enfermo, olha para todos que estavam ali ouvindo e faz a seguinte pergunta: olha, alguém aqui tem uma vaca, um camelo, um bezerro, um cavalo que vocês cuidam? E como a maioria das pessoas viviam do campo, muitos começaram a dizer: eu tenho, Senhor, eu tenho, Senhor. E Jesus faz a outra pergunta: bom, se algum desses animais cair num buraco, nesse dia específico, vocês esperam um dia seguinte para retirá-lo? Ou vocês retiram no mesmo momento? Eles falam: o senhor está maluco, Jesus? Eu preciso... Isso é apenas uma conjectura, tá, pessoal? O senhor está maluco, Jesus? Eu preciso retirar no mesmo momento. Porque se eu esperar o dia seguinte, pode ser que ele tenha uma fratura de algum osso e ele não vai morrer lá dentro. Então Jesus responde com aquele gesto meigo que ele tinha de líder: bom, se vocês podem salvar um animal nesse dia específico, eu também posso curar esse doente que aqui está na minha frente. Então ele diz para a pessoa: olha, estenda a mão e ser curado. Jesus, como líder, ele não queria expor ninguém a algo que não era viável ou que as pessoas se sentiam constrangidas. Jesus, como líder, agia para que as pessoas sentiam confiança nele e por isso ele tinha prazer em servir. A melhor liderança que existe é a liderança servidora, aquela que você conquista a atenção das pessoas, aquela que você conquista a confiança das pessoas e não aquela que você impõe às situações. Por isso, para mim, Jesus é o maior líder que já existiu, porque Jesus sempre entendia a complexidade dos seres humanos. Jesus é tanto um líder diferente, porque ele chama 12 para servi-lo, e todos esses que ajudam a servir com ele as outras pessoas, esses 12 têm uma personalidade diferente. Jesus consegue entender a cada um deles, sem criar um atrito entre eles. Liderar não é criar constrangimento, liderar não é criar situações adversas, liderar não é colocar as pessoas contra a parede, nem tampouco oprimir as pessoas. Liderar é simplesmente servir.
entender as dificuldades das pessoas, compreender o porquê elas não conseguem atingir algumas atividades ou algumas situações que nós, como líderes, sabemos que dá para ser feito. Ir lá e com as nossas atitudes e os nossos pequenos gestos servir essas pessoas e mostrar para elas que é possível ser realizado. Pode ser que elas não entenderam ainda como é para ser realizado, mas se nós nos colocarmos à disposição de servir, elas vão compreender e vão fazer. Um líder, ele não usa autoridade para mostrar que ele vai impor uma situação. O líder usa a confiabilidade. E aí as pessoas olham para ele e não executam as tarefas porque ele está mandando. Executa as tarefas porque entende a necessidade de ser feito. E automaticamente esse senso comum faz com que as coisas aconteçam. Jesus sabia que se as pessoas o seguissem por livre e espontânea vontade, mas com as suas ações de poder transformar essas vidas, automaticamente elas não seriam obrigadas a fazer nada. Por isso, o maior líder que já existiu. Há mais de 2000 anos falamos de Jesus. Então, se você porventura quer ter alguma referência como líder ou quer entender um pouco mais sobre liderança, quer fazer as coisas um pouco mais à sua volta que tenha sentido, aprenda a liderar servindo. Ou no trabalho, ou na vida social, ou na sua casa, em qualquer lugar. Quando você entender isso, as coisas vão andar mais naturalmente e você vai atingir os seus resultados. Beleza? Um grande abraço, até a próxima e tchau!